Opa! E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Ale. E seguinte, no vídeo de hoje, eu queria comentar mais um pouco sobre Hexatomb, né? Mas eu não queria fazer isso sozinho. Então eu resolvi fazer esse vídeo assim um pouco diferente, como se fosse uma conversa, pra vocês se sentirem um pouco mais dentro da conversa aqui do que eu falo nos vídeos e tal. Só que eu não vou fazer isso sozinho, né? Não seria uma conversa se eu estivesse falando sozinho, seria um monólogo. Mas enfim, chamei hoje aqui meu amigo Rafa. Eu e o Rafa, a gente se conhece já há algum tempo por conta de grupos de ordem paranormal, né? Eu caí de paraquedas num grupo uma vez, acabei me tornando ADM desse grupo. Lá eu conheci o Rafa, a gente se seguiu e tal, se acompanha aí nas redes sociais. E hoje a gente vai falar aqui sobre Hexatomb, o que a gente tá achando e tal. Eu vou comentar algumas coisas, o Rafa vai falar a visão dele do assunto e tal. E vocês também podem fazer isso comentando aqui o que vocês acham, se vocês concordam ou discordam, ou comentar alguma coisa que a gente acabou deixando passar e esqueceu. Mas antes, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Mas começando, indo direto pro vídeo, se apresenta aí, Rafa, pra galera. Opa, e aí Ale, obrigado pelo convite. E bom, eu sou o Rafael, eu faço algum conteúdo sobre cosplay aí na internet, cosplay de ordem, eu faço cosplay de Joey, faço algum conteúdo também pro Instagram, faço alguns vídeos de bobeirinha, e tamo aí hoje pra falar sobre uma das melhores temporadas até agora, uma das mais bonitas, como o Selbit disse, e tem bastante coisa pra falar, porque tá incrível essa temporada, tá? Mano, concordo, tá? Simplesmente coisa de outro mundo, absurdo. O Selbit não mentiu quando ele falou isso, né? Sobre ser a temporada visualmente mais bonita, né? Mas, continuando, né? Dando início de fato ao vídeo, né? Vocês vão perceber aqui no vídeo que vai ser uma espécie de bate-bola. Eu vou falar o que eu penso e tal, e o Rafa vai comentar por cima disso e dar a visão dele sobre o assunto. Então eu queria começar falando o que me chamou mais atenção de cara pra essa temporada, né? A gente tá numa temporada de sangue, né? Um spin-off de sangue. E a gente já acompanhou o elemento sangue durante todas as temporadas de Ordem, como ele se comporta, mas eu sentia que faltava uma visão direta, um POV, tá ligado? De como ele se comporta nesse sentido. A gente experimenta um pouco isso com o Arthur, mas eu sinto que não é o suficiente, tá ligado? A outra personagem que tem um elemento de sangue, até a gente sabe, é a Agatha também. E a mesma coisa, tá ligado? Eu sentia que faltava essa coisa de a gente saber como ele se comporta dentro do corpo de uma pessoa, o que ele instiga numa pessoa necessariamente, tá ligado? A gente vê isso de meio que terceira pessoa, né? Vendo os outros personagens ao redor sofrendo com isso, mas não exatamente o que eles passam, o que eles pensam, o que acontece com eles. E eu sinto que isso é toda a temática aqui de Hexatomb, tá ligado? A gente tá vendo isso meio que com os killers, apesar de eles não necessariamente serem do elemento de sangue, mas o sangue interfere nele, né? O corpo deles é essa questão do sangue, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, falando dessa coisa dos agentes da ordem dentro do corpo dos killers, e os killers meio que representam o sangue, enquanto os agentes ali com a mente representam o conhecimento, tá ligado? Que falam que essa temporada é sangue e conhecimento, né? Mas logo que me chamou a atenção de cara foi logo a premissa, tá ligado? Fora, claro, toda a questão da arte e tudo mais, isso tá simplesmente fantástico, não tenho o que dizer. Mas o que você acha, Rafa? O que você acha que te chamou mais atenção de cara? Que você fala assim, pô, isso aqui é o que tá me mantendo assistindo, isso é o que tá me hypando. Toda vez que eu penso sobre isso, eu fico maluco e eu quero continuar assistindo pra saber o que vai acontecer e tal. Cara, então, sobre o que você falou sobre o sangue afetar os players, eu não sei se isso é algo que afetaria diretamente neles, até porque se fosse isso, eles meio que se tornariam uma espécie de criatura de sangue, sei lá, porque na teoria o sangue, todo elemento, ele transforma as pessoas, como no Santo Berço, tinham as pessoas que eram meio cinza, sabe? Então não sei se é algo que afetaria diretamente na aparência deles, ou sei lá, no psicológico. Mas, sobre a sua pergunta, do que eu acho sobre a temporada, uma coisa que tá me pegando muito, tá me prendendo, é uma coisa de saber quem são as pessoas que estão nos corpos. Isso é uma coisa que eu tô prestando muita atenção sobre, tipo, com as falas deles, tentando interpretar qual é o corpo original deles, o corpo original deles. Mas é algo que realmente tá me pegando um pouco, que tá me fazendo ter essa pulga atrás da orelha. E a teoria que eu tô na minha cabeça é que os assassinos, eles são um corpo muito poderoso. E pra conseguir entrar no corpo deles, teriam que ser marcados. Então, com certeza, são personagens que já passaram pela Ordem, como Dante, Karina, Arthur. E essa seria uma boa jogada pra caso o Selbit queira tirar alguns dos personagens que não tem mais player, como o Dante. Na verdade, quando eu tava falando de o sangue mexer com eles, eu tava falando no sentido de sentimento, né? A gente meio que percebe isso ali com a questão do sino, né? Só que sino vai um pouco pro outro lado, né? É mais outra parada, mas eu digo no sentido de sentimento mesmo, tá ligado? Tipo, pô, o que esses agentes da Ordem vão fazer com esses sentimentos dos killers
impregnando neles, tá ligado? A mente dos killers impregnando na mente dos agentes da Ordem, tá ligado? Mas eu concordo contigo que não vai ser uma coisa extrema no sentido de, né, tipo, se tornar um monstruoso, por exemplo, né? Mas, sobre o teu segundo ponto, cara, você acha que vai ter finalmente aquela coisa que estão teorizando há muito tempo no fandom de troca de marca, né? Porque a gente sabe toda a parada de ser um marcado, né? Eu também, assim, não sei 100%, mas eu tô mais pra dentro da teoria de serem marcados. Também acho que são marcados dentro dos corpos dos killers ali, esses agentes da Ordem, né? Mas aí nesse caso, como tu citou Dante, Arthur e tal, você acha que vai continuar sendo eles, né? Tipo, por exemplo, não acho que o Guaxinim vai deixar de fazer o Arthur, mas, por exemplo, no caso do Dante, poderia trocar de marca? Você acha que seria inserido essa teoria que tá tendo há muito tempo aí no fandom de o personagem passar para outro player, né? Então seria uma troca de marca? Você acha que vai abordar, não necessariamente entrar com tudo nesse tema, mas vai dar uma pincelada pra gente continuar mais maluco pensando sobre isso? Porque, tipo assim, eu não necessariamente desgosto dessa ideia, tá ligado? Eu acho até que eu gosto, eu acho que o Labirinto, por exemplo, o Kali, né, seria um ótimo Dante. Eu acho que ele tem tudo pra assumir esse personagem, tá ligado? Se eu fosse o Joaquim, escolheria ele pra assumir o personagem, mas não sei se o Selbit faria isso, tá ligado? Não sei se esse pensamento passaria pela cabeça dele, se ele lidaria de boa com isso, não sei. Não sei como o fandom lidaria com isso, né? Mas me fala, o que você acha que vai acontecer? Você acha que vai ser troca de marca ou você acha que só, tipo, é temporário, tá ligado? Eles passam pros killers, aí passa a ser outras pessoas, ou, tipo, no caso da Bajir poderia ser ainda a marca da Karina, a marca da Bajir, mas aí quando voltar, vai voltar a ser os personagens de volta, com as mesmas marcas e tudo mais. Cara, olha só, eu não acho que eles vão fazer essa troca de marca, porque é algo que é do personagem, tá ligado? É a história dele. A história dele é com o Hakim. Então eu não acho que ficaria não seria uma boa ideia tacar em outro personagem. É como o Geralt de Rivia agora, que trocaram o ator, né? Não ficou uma parada. Eu não vou assistir por causa que trocaram o ator, tá ligado? É algo que me remeteria a isso. O pessoal não ia curtir essa troca, sabe? E o bagulho das marcas que eu falei, antes de começar o RPG, eu tava pensando que aquelas marcas que apareceram, os estigmas, eram as marcas rachadas de cada personagem. Só que o que parece agora é que é só os estigmas do lugar mesmo, do Hexatomb. Né, os estigmas eu acho que se refere mais aos próprios sacrifícios, né? E aquele grupo, de certa forma, né? Cada grupo tem que proteger o seu sacrifício, então eles estão ligados àquele estigma, então, né, aquela marca, entre aspas, conecta eles de alguma forma, né? Eu te entendo perfeitamente. Eu acho que faz sentido esse pensamento de trocou o ator, tá ligado? Isso sempre afasta um pouco o público, né? Causa esse sentimento de estranheza. Eu tenho isso com dublador, tá ligado? Sempre que trocam um dublador de um bagulho assim, de uma série, de um filme e tal, eu fico meio tipo, pô, mano, precisava, tá ligado? Isso precisava, pô. Cara, sempre me dá um sentimento, tá ligado? Porque eu me apego ao jeito que aquele dublador tá interpretando aquela voz, tá ligado? Então eu te entendo perfeitamente, né? Acho que o que tu tá falando, se eu entendi, é mais no sentido de quase como aconteceu lá em Calamidade, tá ligado? Que eles, né, os personagens, ou melhor falando, os players, controlaram o corpo da galera da Ordo Calamitas, tá ligado? Então, tipo, eram as mesmas marcas, né, teoricamente, controlando o corpo de outras pessoas, né? Então, se for nesse sentido, eu tô ligado. Mas, partindo aqui para um próximo ponto, né? Bora falar um pouco do episódio, né? O que você achou da aparição do Bastet? O que você achou da aparição do Henry, tá ligado? Eu simplesmente estou amando a interpretação do Bastet, tá ligado? Vi algumas pessoas criticando e tal, mas assim, cara, pra mim, é perfeito, tá ligado? Pra mim, ele representa tudo que eu imaginava do Henry. O Henry sempre foi esse cara meio psicopata das ideias, tá ligado? Que, enfim, é banhado no sangue e tal, né? Então, com essa teoria, na verdade, eu acho que é meio quase uma confirmação, né? De que ele é o filho de um dos Davos lá do Circo do Diabo e tudo mais. Inclusive, a gente tem um circo, né? Aqui no Hexatomb, né? Que apareceu lá no mapa e tudo mais. E a gente tem agora o Henry, né? Finalmente com o Bastet e tal. O que você tá achando? Você tá curtindo? Você tava ansioso com a aparição do Bastet? Você achou que ele ia vir como o Diabo? Ou como ele ia vir com outro personagem? Enfim, me fala aqui o que você tá achando. Cara, sobre o Bastet e o Henry, eu vi uma teoria que eu achei incrível. Tipo, o Henry, ele não era marcado. E ele meio que fez um acordo. Ele meio que fez um acordo com o Diabo para se tornar um marcado. Em troca, ele iria invadir a Ordem para conseguir libertar o Kian. Só que depois que ele conseguiu isso, o Diabo
diabo simplesmente largou ele de mão, mas ainda assim ele tá como marcado. É por isso que no começo, quando ele aparece, ele fala que ele foi abandonado, o acordo foi recusado, algo do tipo. Então ele não chegou a definitivamente ser o diabo, mas ele foi um dos hospedeiros do diabo. E o que eu acho é que cada um dos estigmas, cada um dos sacrifícios, foram algum dia um hospedeiro pro diabo. Não sei ao certo se é isso, mas eu acho que é isso. Sobre o circo, eu acho que ele tem mais a ver com o Boris e o não sei o nome do outro, esqueci, calma. O Boris e o irmão dele, que eu esqueci o nome. Que eles faziam parte de um circo. Talvez esse circo que esteja lá seja o circo dos pais dele, que morreram por causa do diabo. E uma das minhas teorias também é que um dos assassinos é o Boris, que sobreviveu e tá lá. No caso, acho que você tá falando do Damir, né? Provavelmente, porque o Boris foi o que morreu lá na batalha, mas gostei dessa tua teoria de ser o Damir, né? Seria interessante. Eu confesso que eu queria ver o Damir de ralo, tá ligado? Porque, se eu não me engano, até o próprio Luiz já falou que o Damir foi um dos personagens que ele menos gostou de fazer e tal. Então eu acho que ele ia preferir continuar, por exemplo, se ele for para ele aparecer em Calamidade, se fosse com o Chico, tá ligado? Então, eu gostaria que o Damir fosse de ralo. Então ele está dentro do corpo de um dos killers. Se não for pra esse killer morrer, tá ligado? E eu tô gostando de todo mundo por enquanto, eu não ia querer que fosse o Damir, tá ligado? Eu gostaria que o Damir aparecesse aí, sendo um dos estigmas, sei lá, e que ele fosse sacrificado e foda-se, tá ligado? Mas eu não sei, eu não acho que isso seria possível. Sobre o que tu comentou antes, né, da teoria do Henry e tal, do que aconteceu com ele durante a Calamidade, o pacto com o diabo e tudo mais, dele ter sido abandonado, eu acho que meio que tá se confirmando pra isso mesmo, sabe? As melhores teorias que eu tô vendo parece que vão nesse sentido, e tudo que o Sabit falou ali realmente parece que vai pra esse sentido. Eu só tô com medo daquela fala inicial ali do Sabit pro Henry e tal, pro Bastien entrar no personagem, de na verdade aquilo ali ser várias coisas ao mesmo tempo, tá ligado? Porque se tu pegar aquilo separadamente, de forma isolada, porque ele pontua, sabe? Não é tipo um monólogo direto, ele vai pontuando, tem frases e frases e frases, e parece que cada uma se encaixa com o Henry, e se encaixa com coisas que tanto o Henry em Desconjuração viveu, quanto da vida pessoal dele, né, da lore do personagem, quanto de coisas de Calamidade, quanto de coisas que ele foi alheio ali, né, meio que como diabo, tá ligado? Então eu acho que dá pra levar pra vários lados, tá ligado? Nesse sentido. Mas, vamos continuar falando, vamos falar das mecânicas, cara. O que você tá achando das mecânicas, né, que foram apresentadas aqui nesse episódio, no terceiro episódio? Tiveram todo o lance, né, do fato deles não estarem controlando personagens que eles criaram e tal, outras mecânicas de outros episódios. Teve a mecânica The Sims, né, que estão chamando aí The Sims Paranormal, de reformar a base, construir ali as coisas e tal, e a própria mecânica do estigma, né, de toda vez que um sacrifício morrer, vai ter essa intenção, essa vontade dentro deles, meio que consumindo eles, obrigando eles a fazerem alguma coisa, tanto pra se darem bem, de uma forma mais egoísta, quanto pra ser essa coisa do sino ali, instigando eles a ir pra frente, né. Eu acho que ali é meio que uma forma do Selbit, né, do mestre, dar um empurrãozinho neles ali pra dar um embate, um conflito e tal, que é legal pra gente que tá assistindo, né? Vira essa coisa meio novelinha dos personagens do grupo rachar e tal, tem discussões e tal, que eu gosto pra caramba, confesso, acho muito da hora. Mas o que você tá achando dessas mecânicas e disso que o Selbit tá implementando aqui nessa temporada pra dar essa apimentada tanto na relação entre os personagens, na própria história e tudo mais, né? Esse próprio lance de ter vários grupos espalhados pelo mapa e tal. Sobre novas mecânicas, eu achei simplesmente incrível esse bagulho do The Sims Paranormal. Até porque é algo que, como o Sabit disse, é algo que ele não tem controle, é algo que ele realmente não sabe como vai terminar. Até porque isso vai se basear com os players. E eles têm escolhas, deixa algo muito mais orgânico, sabe? Tipo, eles vão ter que escolher entre, sei lá, arrumar a geladeira ou arrumar a água, ou fazer as camas. Porque não vão conseguir fazer tudo, né? Porque eles vão ter que achar recursos. Isso eu achei incrível, porque é algo que vai fazer eles jogarem de fato, sabe? Eles vão ter que pensar mais, eles vão ter que literalmente coletar recursos, melhorar a base, fazer coisas, talvez até fazer alianças, não sei, porque é como se fosse um Battle Royale,
tá ligado? Um Battle Royale paranormal, sabe? Eu acho isso completamente incrível. Cara, eu acho até que isso dá um pouco mais de, como é que eu posso dizer, uma ferramenta a mais pra lore, tá ligado? Tipo, pra interpretação, porque, como tu falou, né, eles podem ter que barganhar, eles podem ter que procurar mais coisa, e no meio disso pode acontecer mais cenas, né? Por exemplo, quando eles estavam cuidando da base lá, o labirinto foi coletar recursos, né, gravetos pra fazer armadilha, sei lá o quê, e aí ele veio o Kibungo, tá ligado? Ele veio aquele vaqueiro, cangaceiro e tal, enfim, isso dá um enriquecimento, aí cada personagem vai ter um destaque a mais por conta disso, tá ligado? Eu acho que isso é um bom balanceamento entre mecânica e RP, tá ligado? É a mecânica interferindo de certa forma na RP, tá ligado? Outra coisa, né, continuando, até falando do episódio, quando eles encontraram aquele garoto lá e tal, e ficaram naquele embate se eles resolviam ou não resolviam, eu vi muita gente fazendo teorias de que eles poderiam entregar o garoto pro Giovanni, por exemplo, que tá sem um membro no grupo dele, tá ligado? E com isso trocar por sucata, que eles estão chamando, né? Pra melhorar a base, por exemplo, ou trocar por água, trocar por comida, enfim. Então, bem pontuado esse lance deles, a mecânica acabar ajudando no RP, tá ligado? Tô achando isso bem maneiro também. Cara, te falar que eu não tinha pensado por esse lado deles trocarem essa pessoa pra poderem ganhar mais sucata. Não tinha pensado, é uma boa estratégia. O que eu tinha pensado é que aquela parte, né, por ser uma estratégia, eles poderiam ter feito de várias maneiras. Eles poderiam só ter deixado ele entrar, conversado, mas o jeito que eles escolheram foi dar um tiro no menino, tadinho dele. Mas, cara, isso é uma coisa que pode ter bastante RP, sabe? Eles poderem barganhar por coisas que eles têm, que eles conquistam. E essa troca do menino é uma boa, porque como ele perdeu toda a sua equipe e provavelmente o seu sacrifício, ele virou um desertor. E o único jeito dele deixar de ser um desertor é entrar numa outra equipe que também perdeu uma pessoa, que seria essa troca aí com a outra equipe que eles têm aliança, né? Exatamente. Isso pode ser uma forma deles barganharem com o próprio Giovanni, tá ligado? Agora tá sem ninguém na equipe depois da morte do nosso querido Tarrafa, né? Personagem aí que apareceu tipo, de uma forma bem rápida e o fandom já amou, né? Aquele efeito Gonzalez que eu chamo. Mas, enfim. Cara, sobre esse garoto que apareceu aí, né? O tal do Pombo da equipe lá dos pássaros. Eu não tenho dúvida de que o Subbot vai dar algum jeito de trollar eles com esse personagem. Tipo, não sei se eles vão deixar o cara vivo ou não. Se eles matarem, com certeza vai instantaneamente virar uma criatura que vai partir com tudo pra cima deles, tá ligado? Eu não tenho dúvidas disso, é bem a cara do Subbot fazer isso e faria sentido, tá ligado? Que uma coisa que eu percebi também, que parece que a membrana tá praticamente inexistente ali, né? Nesse lugar onde tá rolando a Exatomb, porque quando o Tarrafa morreu, não demorou muito até eles encontrarem o Henry e saírem de lá, e o Tarrafa já tava zumbi de sangue, tá ligado? E não era um zumbi comum, inclusive, né? Não sei qual é especificamente aí falando no livro de regras, mas já era um zumbi bem modificado e afetado pelo paranormal. Mas, cara, dando prosseguimento, vamos falar o seguinte: expectativas pro 4º episódio. O que você acha que tem pra vir por aí, tá ligado? O que você acha que pode acontecer? O que você queria que acontecesse? Ou o que você tá imaginando que vai acabar acontecendo e tal? Qual a sua teoria sobre isso? Do que vai rolar daqui pra frente. O 3º episódio de Exatomb, ele foi quase que um tutorial, né? Ele foi quase que um tutorial do primeiro dia de Exatomb pra como vai funcionar os próximos dias. Então, uma coisa que eu acho que vai acontecer nesse próximo episódio é eles investigarem mais, caçarem mais recursos e, consequentemente, acabarem encontrando outras equipes. Sei lá, podendo ter embates ou não. E como nesse episódio não teve, eles não diretamente mataram um dos sacrifícios, eu acho que nesse próximo episódio eles vão atrás disso, de eliminar outra equipe, ou a estratégia deles vai ser fortificar a base e ficarem mais na deles. Pode ser uma dessas duas escolhas que eles vão fazer, ou eliminar uma outra equipe, ou fortificar a base e se esconder. Justo. Acho que é uma boa forma de pensar. Eu acho que o mestre provavelmente vai tentar induzir eles de alguma forma, se não a um embate direto, mas pelo menos encontrar outras equipes. Uma coisa que eu tava pensando que talvez fosse acontecer aí pro próximo episódio é de talvez eles verem uma cena de um embate de outras equipes, assim como eles viram os Mad Max, vamos botar entre aspas assim, um deles lá assassinando o Tarrafa.
talvez eles encontrem outras equipes lutando entre si e tal, ou membros isolados e tal. Mas vamos caminhando aqui então pro final do vídeo. Vamos fazer considerações finais aqui, né? Vamos fazer uma dinâmica aqui, uma brincadeirinha, rapidinho. A gente tava citando ali, né, que podem ser marcados dentro dos corpos dos killers e tal. Então eu vou citar alguns personagens que eu acho que ou já estão na ordem, ou já são pessoas que se tornaram marcados, ou já são marcados que a gente conhece, que tá no corpo de cada um, tá ligado? E aí tu cita daí também quem tu acha que tá no corpo de cada um dos killers. Então vamos lá. Eu vou seguir na minha teoria, eu fiz um vídeo sobre isso, sobre quem tá no corpo da Aguiar, e eu continuo achando, né, vou continuar por enquanto, tá? Prazo de validade pra essa teoria, que quem tá no corpo da Aguiar é o Matheus Gillard, lá de Iniciação, filho do Renan e da Marcela Gillard, que trabalham lá na Ordem. Eu acho que ele se tornou um agente da Ordem e tá nessa batalha aí contra o Paranormal. Vamos ver se ele se tornou um marcado e tal, mas enfim, acho que o Matheus Gillard tá no corpo da Aguiar. No corpo de Jai, cara, eu não tenho ninguém assim pra pensar, mas gostei da tua teoria de serem personagens de players que a gente já conhece, então, né, marcados. Então vamos lá, Karina no corpo de Jai, no corpo do Dalmo. Eu não diria o Dominique, tá ligado? Talvez algum personagem novo aí do Abelha. Então, vou deixar esse assim em aberto. Mas algum personagem novo do Abelha que faz parte da Ordem, tá ligado? Pode ser. No corpo do Labirinto. Cara, que incógnita, mano. Talvez o Dante, que tu citou, eu gostei. Mas pra não roubar a tua citação, eu vou dizer... Caramba, difícil. O Dom de Sinais do Outro Lado. Outro que se tornou marcado e entrou pra Ordem. Foda-se, vou lançar uma loucura aqui. E por último, mas não menos importante, é Kemi. Vi muita gente falando da Letícia e tal. Acho que seria interessante. Acho que o pessoal liga ali por aparência e tal, mas eu quero ser maluco, mano. Vou citar qualquer outro personagem louco e foda-se. Deixa eu ver... A filha... É filha ou neta? Neta. A neta da Shizui. Tá ligado? Aquela personagem que lutou lá em Calamidade, que usa uma espada e fones de ouvido e tal. Pronto. Deu pra ver que, na minha teoria, eu citei muitos personagens que são NPCs. Mas foda-se. Eles viraram marcados, tão experientes na Ordem, porque a gente tem 2 anos aí da Ordem que a gente não acompanhou, não sabe o que aconteceu, tá ligado? Então, desde o final de Calamidade até agora, tem muita coisa da Ordem que a gente só não sabe o que aconteceu. Então, finge que eles viraram marcados e aí me fala tu, o que tu acha, quem são cada um deles no corpo dos killers. Pode ser também NPC, pode ser, como eu disse lá, um personagem que ainda não apareceu, mas que é desse player. Enfim, fala aí, só pra gente ir finalizando já o vídeo. Cara, eu acho que se tornar marcado não é algo tão simples assim. Tanto que o Henry, ele só se tornou marcado a partir de um pacto com o diabo. Então eu acho que realmente são players, são pessoas que já são marcadas. Como você disse aí, a Jai, eu acho que é a Gabi não. A Jai eu acho que é a Karina, que é uma outra personagem da Gabi. Cara, o Dalmo, por algumas falas dele, eu suponho que ele seja talvez o Rubens, porque ele fala uma hora que ele tem medo e ele quer superar seus medos. E o Rubens é um personagem que tem bastante medo, ele é um personagem medroso, assim. O Labirinto, eu acho que ele pode ser tanto o Dante, quanto aquele personagem que eu esqueci o nome, que você falou aí, deixa eu lembrar aqui, calma. O Damir, pode ser o Damir ou o Dante, que são 2 personagens ocultistas e que com certeza escolheriam um ocultista experiente para entrar no corpo e sei lá, pesquisar mais sobre o corpo que eles estão no momento. Já a Kemi, eu tenho uma suposição. Talvez, em algum momento, a Kemi ela falou que ela luta por ela e não pela Ordem. Talvez seja, se o Damir não estiver no labirinto, ele pode estar na Kemi. Por causa dessa fala. Só por causa dessa fala que eu penso isso. Já o Aguiar, cara, eu não faço ideia de quem possa ser. Talvez pode ser, sei lá, o Balu ou até o Arthur, né? Porque são 2 personagens parrudos e sei lá, só chutei algum aleatório. Não, cara, por algum motivo eu esqueci que tu tinha falado dessa coisa dos players estarem interpretando momentaneamente, né? Não necessariamente ser exatamente o player. A marca... É muito confuso isso. Calma. De não necessariamente ser o mesmo player daquela marca nesse corpo por enquanto. Enfim... Acho que tu entendeu o que eu quis dizer. Eu só simplesmente esqueci isso. Mas eu gosto dessa teoria de ser um marcado. Dane-se. Eu tô fazendo ela de bobeira mesmo. Não vou fundamentar essa teoria, não.
gosto pessoal, tá ligado? Mas dane-se. Mas eu gostei dos personagens que tu citou. Eu acho que deu uma dinâmica bacana, porque eu citei praticamente só NPC e tu citou personagens marcados mesmo, tá ligado? Ainda citou o Damir e tal e tudo mais. Interessante, gostei dos personagens que tu citou. Mas enfim, cara, queria te agradecer. Muito obrigado por ter topado participar desse vídeo. Fiz esse vídeo assim, meio de improviso, não fiz roteiro pra te fazer perguntas nem nada. Mas eu gostei bastante de gravar isso aqui. Então, eu vou deixar na descrição os links do teu perfil, do que tu divulgar aqui. Mas seria importante tu falar aí pra galera, falar um pouco mais do teu trabalho, divulgar o que tu quiser divulgar teus perfis e tal, pra galera poder te acompanhar, enfim. E muito obrigado mesmo por ter topado participar desse vídeo. Tamo junto. Cara, eu que te agradeço por ter me chamado. Eu achei meio inesperado, pra falar a verdade, mas obrigado. E, bom, minhas redes sociais, meu TikTok é Fael Smith, com PH, e eu posto alguns videozinhos lá de bobeirinha, coisinha assim. E tem meu Instagram, que é Fael Cos, com PH também, que eu posto lá fotos de Joe e posto alguns outros tipos de conteúdo. E eu estou pra começar o meu próprio RPG, se você me permite divulgar aqui. Eu vou criar um RPG ano que vem. Eu vou postar as coisas no meu Instagram mesmo, então quem quiser me seguir lá. E é isso, muito obrigado pelo convite e até mais. É isso, valeu mesmo, Rafa, por ter topado participar desse vídeo. E é isso, galera. Quem gostou desse tipo de bate-papo aqui, quiser que eu traga mais gente pra fazer e tal, vocês só esperam um pouco, porque é complicado, não é tão fácil assim pra mim. Como eu já disse em outros vídeos, eu gravo tudo pelo celular. Mas enfim, gostei desse bate-papo. Se você também gostou, deixe seu like, se inscreve nesse canal e comenta o que você achou, o que você concorda, discorda e etc. E até a próxima. Falou!